Bom, hoje eu vim falar de um assunto bem interessante, mente. E eu queria falar também que toda quarta-feira, às 20 horas, tem vídeo aqui no Instagram. Eu vou compartilhar algumas experiências e vou falar muito sobre autoconhecimento, sobre bem-estar e sobre saúde. Hoje eu vim falar da mente. Semana passada eu postei um vídeo falando como começou o início para que eu pudesse mudar todo o meu estilo de vida. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a mente. Para quem quiser conferir o vídeo da semana passada, eu falei sobre corpo físico, alimentação e alergias e intolerâncias, né? Então, o que acontece? Eu vim compartilhar hoje que durante os 5 meses que eu fiz, há 2 anos e meio atrás, esse tratamento com a vacina, o meu médico alergista, gênio e um médico sábio e bem consciente, me instruiu de procurar não só tomar remédio, né, mas também fazer algum tratamento ou psicológico ou trabalhar a minha mente. Porque só tomar o remédio não seria útil e cura para aquele problema que eu estava tendo naquele momento. Porque eu tinha contado todo o meu histórico de trabalho, de estresse, de várias coisas que estavam acontecendo comigo. Então, paralelo à alimentação, paralelo à vacina, eu comecei a fazer várias coisas para ocupar a minha mente e trabalhar o meu espiritual também. Então, eu praticava yoga, praticava meditação, fiz um curso de reiki para mim, fiz um curso de coaching, eu lia muito, estudava muito, né, sobre alimentação, sobre autoconhecimento. Então eu fui fazendo várias coisas para que me ajudasse, né, a curar de fato o que estava acontecendo, porque não era só o meu corpo físico que estava tendo problemas, né? Existia um emocional por trás daquilo tudo. Naquele momento eu não entendia muito sobre isso, mas eu segui o que o meu médico pediu. Então, quando acabou todo esse período, né, desses 5 meses, e depois de alguns meses eu acabei embarcando para a Índia, porque eu gostei tanto e fui estudar o yoga, fazer retiro, trabalho voluntário. Quando eu cheguei lá, um professor meu, um dos, né, dava aula de filosofia de yoga e ele era médico, mais de 30 anos. E a primeira aula que ele chegou e falou que alergias que a gente tinha, as alergias que a gente tinha era por conta de um emocional abalado. E que era a rejeição para algumas coisas, era não aceitação, rejeição, e era muito estresse acumulado. E aí fez todo sentido, porque o que aconteceu? Eu tava morando numa cidade, né, São Paulo, que é uma cidade que eu não me identifico muito, mas que hoje eu aprendi a lidar com isso. Eu tava trabalhando num emprego que eu não estava feliz, que me deixava completamente cansada, estressada e doente. E eu tava vivendo uma vida ali social que não tava fazendo sentido. Então, todo esse acúmulo criaram alergias que desencadearam no meu corpo físico. Então, voltando lá aos 5 meses, quando eu estava fazendo esse tratamento, né, que eu tive que parar de trabalhar porque eu não conseguia comer, passava muito mal, eu comecei a ter várias crises. E essas crises eram desânimos. Eu comecei a rejeitar convites, eu comecei a rejeitar pessoas, comecei a rejeitar lugares que eu não queria ir mais. Uma porque eu não conseguia comer em qualquer lugar, porque eu tinha uma alimentação restrita por conta da alergia. E outra porque eu estava muito, muito, muito desanimada. Então, naquele momento eu não entendia, mas eu estava na depressão. E aí, a depressão, ela é algo muito difícil. Quando você tá nela, você não sabe que você tá nela. Você só sabe quando você sai dela. Porque às vezes a gente não aceita. Ou às vezes a gente começa a... Algumas pessoas falavam pra mim, você tá em depressão. E eu não gostava, eu ficava com muita raiva disso. Porque eu falava, quem é essa pessoa pra falar que eu tô com depressão? Mas eu estava, porque estava muito ruim tudo. Eu tava desanimada, não tinha vontade de sair de casa, não tinha vontade de conversar com pessoas, não tinha vontade de me relacionar, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de levantar da cama.
Eu simplesmente não queria conversar com ninguém. Então, eu fazia essas atividades para ocupar minha mente, mas naquele momento eu não sabia que eu estava daquela forma. E aí, quando eu conversei com esse professor, eu entendi tudo, que era o meu emocional que causou toda aquela questão da alergia, toda aquela questão no meu corpo físico. Então, o que eu tô compartilhando com vocês? O desânimo e a depressão, ela faz parte de um processo de evolução, né? Tem pessoas que tiveram, pessoas que têm, tem pessoas que nem sabem que têm, tem pessoas que nunca tiveram, e tá tudo bem. Agora, a gente foi criada numa sociedade que você não pode estar desanimado, você não pode estar triste e muito menos depressivo. Porque as pessoas acham que depressão é coisa de gente maluca, de gente fraca, né? Mas eu sempre fui uma pessoa forte, cheia de energias, cheia de sonhos, cheia de realizações. Sempre queria trabalhar, fazer as coisas, viajar, mas nada naquele momento pra mim fazia bem. E por que disso? Porque eu tava vivendo uma vida que não era a minha vida. Eu tava vivendo uma vida que eu não tava gostando daquilo. Por um bom tempo eu trabalhei naquela área, né? Morei anos da minha vida em São Paulo. Tava perto de pessoas que eram não só minha família, mas amigos que me conheciam de infância, mas eu não tava feliz com aquilo. Então, tem várias pessoas que têm vários tipos de problema, né? Com a depressão. Tem um motivo que é simplesmente porque perdeu alguém ou algo e aconteceu aquilo. Tem a opção também de que você acaba, né, algo químico que você tem no seu corpo e aquilo gera uma depressão e você precisa ir lá e tomar um remédio. E também tem essa opção que foi o que aconteceu comigo, uma falta de propósito, de sentido para viver. Eu tinha feito muitas coisas já na minha vida, né? E coisas que eu batalhei, coisas que eu queria, mas nada mais me fazia feliz. E eu me sentia até ingrata por aquilo. Eu falava, nossa, eu sou tão abençoada, eu já fiz tantas coisas boas, por que eu tô assim? E aí o processo leva tempo para você entender, né? Hoje eu entendo que a depressão foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida. E que a mente, a partir do momento que a gente não equilibra ela quer comandar tudo. Ela manda em você. Ela manda no seu corpo, ela manda no seu coração. E não é assim que funciona. Quando a gente aprende a equilibrar essa mente, a sentar ela, conversar com ela, a gente começa a dominar ela. E quem domina ela é o coração. Então, se for ao contrário, aí acaba acontecendo diversas coisas. Esse desânimo, essa falta de vontade, essa falta de sentido, né? Que você não tem um propósito para viver, por que a gente acorda todos os dias? Eram vários questionamentos que eu fazia naquele momento que eu não tinha e eu não conseguia entender. Então, o meu processo demorou muito tempo, né? Eu fiquei mais ou menos uns 8 meses aí, o ano quase inteiro de 2018, para entender todo esse processo. Né? E só quando eu cheguei na Índia, de fato, em 2019, no começo do ano, que eu entendi que foi um processo todo que aconteceu para mudar completamente a minha vida e começar a ver a vida diferente, porque o que foi mostrado pra gente é que a vida é muito dura e que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, que você tem que ter aquilo, e é um padrão de vida que é humanamente possível, né? Então, pra mim, eu falava, gente, o que é isso? O que tá acontecendo, né? Você faz e nunca tá satisfeito. E aí, quando eu entendi a filosofia do yoga, que é muito sensata, humana, que fez sentido pra mim, eu falei, não, peraí, alguma coisa tá errada. Eu tô vivendo num automático que não é viver no que eu acredito, viver no sentido da vida. Eu já tive esses questionamentos lá atrás, quando eu tinha 19 anos, né? Quando você entra nesse momento do autoconhecimento, você começa a lembrar de várias coisas que aconteceram na sua vida. E eu já me questionava há muito tempo, sempre fui questionadora, desde criança, minha mãe fala, mas por que isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Mas quem falou isso? Mas por que isso, né? Sempre questionei, sempre articulei por quê, né? E aí, nesse momento, eu comecei a entender. Então, o que foi provocado no físico veio da mente, né? A mente que cria, né? Aquela loucura, se a gente deixar, ela cria coisas que a gente nem tem. Você começa
a sentir aquela coisa, aquele desejo ruim, né? Uma coisa no coração, um nó, uma coisa vazia, que não tem sentido. E você fala, nossa, isso não é meu. Não, não é seu, porque a sua mente criou. Então é muito importante, gente, a gente cuidar da mente. É muito importante a gente tomar remédio, é muito importante a gente fazer exame, a gente viver pensando nessa questão da alimentação, se preocupar com isso, ter, né, um acompanhamento médico, mas orientações para você tratar da sua mente e do seu espiritual, que é a sua alma, do seu coração, ela faz parte, né? Nós somos uma tríade, corpo, mente e alma. Não tem como você viver sem um ou outro. Eu não conheço nenhum ser humano que vive sem corpo, ou sem mente, ou sem alma, não. Nós somos uma tríade composta por esses 3 componentes, que somos nós, os seres humanos. Então, não seja tão duro com você mesmo. Se você precisar de ajuda, você precisa conversar com alguém, vai atrás de alguém, ou de algum profissional, ou de algum amigo, ou alguém. É normal ter depressão, não é feio, não é errado, não é coisa de louco, não é. Hoje eu entendo que foi uma coisa que fez eu despertar para uma vida melhor e para até ser um ser humano melhor. Então, para mim, toda esse meu histórico faz todo sentido e eu me curei. Faz mais de um ano que eu não tenho crise de depressão. Eu curei meu corpo físico, eu não tenho dores, não fico doente mais como eu ficava. Então eu tô muito mais equilibrada. Claro que eu não sou perfeita, a gente tem altos e baixos, nós somos seres humanos, a gente tá aqui pra aprender e evoluir. Não existe 100% feliz, né? E ponto, não. A gente tem altos e baixos, tem dias que a gente quer tá feliz, tem dia que a gente não tá, e tá tudo bem, se respeita, se entende e começa a se conectar com você mesmo, e começa a conversar com a sua mente. Então a orientação de pessoas para nos ajudar, ela é muito importante, mas você é a pessoa que mais precisa se ajudar, você é a pessoa que mais precisa se conhecer. Então é sentar, conversar com você mesmo, ver o porquê que você tá assim, porquê que você sentiu aquilo, né? Ah, mas é meu, é do outro, o que que é? Então trazer essa autorresponsabilidade, essa autocura para você e se observar. E se amar, porque a gente não pode entregar a nossa vida e toda a nossa responsabilidade para alguém. A gente precisa trazer essa responsabilidade pra gente, né? E você se autoconhecendo, você começa a equilibrar essa mente aí, as suas emoções, os seus pensamentos e a sua vida muda. Então, eu tô aqui pra compartilhar que eu tive nos 2 lados da moeda, lá no fundo do buraco. Foi muito difícil, posso fazer outro vídeo falando disso, mas que hoje eu vivo muito mais na felicidade do que na tristeza. E encontrar esse mundo mais leve, tranquilo e saudável foi a coisa mais importante e mais maravilhosa que pude fazer por mim mesma. É isso. Espero ter ajudado. Semana que vem tem mais vídeo. Obrigada. Boa semana. Até mais.